Primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, seu capítulo 22. Gênesis, capítulo 22, vai dizer da seguinte forma: depois dessas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo: Abraão. E Abraão respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, abordou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque, seu filho. Tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus te dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os olhos e viu de longe o lugar. Disse Abraão a seus servos: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos a vós. Só até aqui. Aleluia. Então, o que eu quero deixar para essa noite é: Deus proverá. Aleluia. Desde que acabamos de ler, Deus então ele pediu o filho que ele tinha prometido para Abraão. É o filho que algum tempo atrás ele prometeu que iria dar a Abraão um filho. Só que Abraão ele já era de idade. E Sara, sua mulher, também já era de idade. Então, quando Deus prometeu esse filho para eles, então Sara, ela deu uma risada, porque se fosse olhar pelos olhos humanos, é impossível 2 idosos dessa idade ter filho. Mas se Deus prometeu, Ele não é Deus para não cumprir. O Deus que você serve, se Ele te prometeu uma coisa, não duvide, porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Aleluia. Mas Abraão, ele creu que essa promessa iria acontecer. Mesmo ele sendo já de idade, Sara, sua mulher, também sendo de idade, ele creu na promessa de Deus. E passou mais algum tempo, então essa promessa veio a ser cumprida, porque Deus cumpriu essa promessa. Aleluia. Deus, ele te promete. Então, quando ele te promete as coisas, o inimigo vai tentar fazer de tudo para você sair da presença. Sabe por quê? Porque ele não quer que você seja mais uma promessa de Deus. Se Deus falou que vai fazer uma obra na sua vida, então somente crê, porque Ele vai fazer. Aleluia. Mas se Ele prometeu que vai fazer, o diabo também vai se levantar contra a sua vida, para que essa promessa possa apagar na sua vida. Porque se nós dermos espaço ao Satanás, ele vai entrar na nossa vida para tentar tirar nós da presença de Deus. E se ele conseguir tirar nós da presença de Deus lá fora, nós estaríamos na mão dele. Aleluia. Mas mesmo assim, se Deus te prometeu, mesmo lá fora ele vai te proteger. Sabe por quê? Porque aqui dentro ele é na sua vida, e lá fora também o inimigo não tem como encostar na sua vida, porque você já foi comprado. Amém, Jesus. Glória Aleluia. a Deus. Então aquela promessa ele se cumpriu na vida de Abraão e Sara, sua mulher. E chegou um dia, Deus disse para Abraão que ele queria que Abraão oferecesse aquela promessa ao holocausto. Então ele pediu que fosse até o monte onde ele mostrara para Abraão. E pediu que levasse Isaque até lá e oferecesse um holocausto. Então podemos ver aqui que Deus ele queria provar, ele queria ver se Abraão amava mais ele do que Isaque. Abraão ele amava muito o seu filho, porque era o único filho e era o filho da promessa. Era o filho que Deus tinha te prometido. Aleluia. Muitas das vezes Deus vai chegar até você e vai pedir para você sacrificar o que você gosta. E você está disposto a sacrificar aquilo que você gosta por amor a Deus? Aleluia. Essa é uma pergunta muito difícil. Porque nem é todo mundo que está disposto a sacrificar por amor a Deus. Nem é todo mundo que está disposto a largar aquilo que gosta somente por amor a Deus. E essa pergunta chegou até Abraão. Mas Deus mandou ir até o monte para sacrificar o único filho que ele tinha. Mas Abraão ele não pensou 2 vezes em
responder a pergunta de Deus. Ele não pensou duas vezes em fazer o que Deus tinha mandado. Então Abraão, como acabamos de ler, ele levantou de madrugada e fez todos os preparos para ir até a terra que Deus mandou ele ir. Aleluia. E Abraão então ele pegou os seus servos e pegou Isaac e andou durante 3 dias. Olha só que interessante. Abraão ele andou durante 3 dias para chegar até o lugar onde Deus mandou. Hoje em dia, o ser humano tem dificuldade de sair de sua casa por falar que é longe, ou por falar que está impossibilitado de andar. Muitos têm carro, têm moto, mas não querem vir na igreja porque é longe. Antigamente não tinha essa desculpa. Antigamente os servos de Deus eles andavam quilômetros e quilômetros atrás da palavra de Deus, ou atrás de Deus. Vira e mexe, se você for olhar na Bíblia, você vai ver servos de Deus andando muito longe, somente para ouvir a palavra de Deus, ou somente para levar a palavra de Deus para aqueles necessitados. Aleluia. Aleluia. Então Abraão andou 3 dias, até ele ver o monte que Deus mandou ele levar Isaac. E chegando lá nesse monte, ele disse para os seus servos que estavam lá, para esperar lá embaixo. Porque ele e Isaac, iriam subir. E depois que eles adorassem, eles iriam voltar. Olha só outra coisa interessante que eu achei nessa palavra. Dizendo assim: ó, ficai-vos aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos a vós. Se ele disse voltaremos, então Abraão subiu mais o garoto. E chegando lá, ele montou o altar para que o sacrifício fosse colocado ali. E quando já estava tudo pronto, ele colocou o garoto lá em cima. Quando ele levantou para sacrificar o garoto, o rapaz, então o anjo gritou: Abraão! E falou que não era para sacrificar, porque ele viu, Deus viu que Abraão ele amava, primeiramente ele amava mais a Deus do que aquele filho que ele tanto amava. Glória ao Senhor. Abraão então pela fé ele mostrou que Deus ele está maior, e Deus ele está em primeiro de tudo na vida dele. Aleluia. Aleluia. Abraão então ele mostrou a Deus que não há nada, outra coisa que ele amava mais na vida dele do que Deus. Porque ele iria sacrificar o seu único filho por amor de Deus. Aleluia. Nós temos que mostrar a Deus que Ele é a coisa que nós mais amamos na nossa vida. Glórias a Deus. E quando Abraão olhou para trás, ele viu ali um animal preso. E ele pegou aquele animal e sacrificou no lugar de Isaac. Aleluia. Então a fé que ele usou lá atrás foi tão grande porque os dois desceram dali. Aleluia. Ele disse aos seus servos: depois que nós adorarmos a Deus ali, nós voltaremos para vós. Aleluia. Então vamos mostrar a Deus que nós amamos mais a Deus do que tudo. Glória a Porque Jesus. se Ele te pediu algo, é porque Ele quer te dar uma vitória a mais. Aleluia. Porque Ele quer te dar uma vitória maior para a sua vida, irmãos. Glória a Então, Deus. irmãos, vamos fazer o que está naquele mandamento, o primeiro mandamento: amarás a Deus acima de todas as coisas. Então, na nossa vida não podemos ter nada que nós amamos mais do que a presença de Deus. E é por isso que nós estamos aqui dia a dia buscando. É porque Ele nos amou e nós também nos amamos muito. Aleluia. E vai ter um dia que nós vamos sentar na mesa e ceiar com o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E esse dia está bem próximo. Então, irmãos, que nós venhamos amar a Deus acima de todas as coisas. Amém? Essa é a mensagem que eu quero deixar para a igreja nessa noite. Glória ao E eu Senhor. agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo.